Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Itajaí. Eu sou o José Ricardo, host desse podcast, um dos pastores aqui da PIB também. Eu estou aqui com dois pastores, meus amigos também, pastor Rodrigo, pastor Marconi. E hoje nós estamos mais uma conversa aqui bem provocativa também, com muita reflexão e que possa ser uma bênção. E nós convidamos você para que fique até o final. Não esqueça de curtir e compartilhar também o nosso canal aí. E hoje nós abrimos hoje um novo episódio falando sobre espiritualidade. O que é isso, espiritualidade? É um termo que é só religioso, é um termo que só o cristão usa, é um termo que a gente só vê na Bíblia, é um termo que no dia a dia a gente percebe, ou as pessoas de diversas religiões, quem não tem religião, enfim. O que significa, vou começar aqui pelo Marconi, o que significa espiritualidade hoje, na época em que vivemos e com tantos livros e vídeos falando sobre isso? O que é espiritualidade? Vamos lá, é uma palavra grande, quase que dá para travar a língua, né? Espiritualidade. Então, primeiro, o mais simples de tudo, a gente tem que... talvez trocar essa palavrinha para as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que o que nós queremos dizer com a palavra espiritualidade é o que no meio evangélico geralmente a gente fala ser vida espiritual ou ser uma pessoa espiritual, né? Então, é basicamente isso. O que é viver uma vida espiritual? No nosso linguajar mais popular evangélico. Só que a espiritualidade é um termo que hoje ele se usa, ele é um termo mais abrangente, ele é um termo que é usado por religiões ou mesmo por não religiosos, e ele diz respeito a essa busca humana por um sentido na vida. Basicamente é isso o que a espiritualidade quer dizer hoje, não só da igreja, mas qualquer lugar. Espiritualidade se tornou uma palavra que significa qual o sentido da minha vida, o que existe além de mim, ou às vezes algumas pessoas acham até que não existe nada além delas, não existe nenhuma realidade que não seja física, material, mas ainda assim elas acreditam num tipo de espiritualidade, que é uma espiritualidade focada no meu próprio interior, né? No meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento afetivo, na minha qualidade de vida interior, na minha conexão, às vezes, com o universo. Então, são vários conceitos de espiritualidade. Quando a gente põe aqui um tema dizendo assim, espiritualidade cristã, então a gente está provocando as pessoas a pensarem o que é esse sentido da vida, o que é essa ideia de o além de mim, dentro da perspectiva cristã, dentro da perspectiva bíblica cristã. Essa é a nossa proposta aqui de reflexão, né? Eu vou me dirigir aqui do meu amigo pastor Rodrigo, diante disso que o Marconi estava falando aqui. A gente tem um desafio de como saber se a gente vive essa espiritualidade cristã. É um grande desafio. Primeiramente, olá a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos seres espirituais, né? Nós entendemos assim, vamos falar, claro, né? No nosso entendimento acerca de espiritualidade. Nós somos cristãos, nós entendemos e olhamos para a Bíblia, né? Então, essa tradição judaico-cristã entende espiritualidade como uma conexão com Deus. Mas entende espiritualidade também como o dom da vida, né? Nós somos seres espirituais. O Espírito nos dá a vida. Deus soprou o seu Espírito sobre nós e nós temos vida por causa desse sopro do Espírito sobre as nossas vidas. Então, está muito linkado com isso que o Marconi falou, né? O sentido da vida, né? A gente sempre, todos nós, cristãos ou não cristãos, nós nos perguntamos por que nós estamos aqui? Por que eu penso? Por que eu existo? Por que eu faço isso? Né? Por que eu faço aquilo? Por que eu... E a gente tenta buscar algo a mais, né? Do que simplesmente a ideia do materialismo, né? De viver ou somente sobreviver, né? Então, a espiritualidade vai muito sobre isso, né? Então, fala muito sobre isso, né? Então, por isso que a gente sempre pensa... Nós, cristãos, nos baseamos sempre na nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Né? E aí, a gente vai chegar nessa pergunta que tu fez, né?
Será que verdadeiramente nós temos essa espiritualidade cristã? Será que verdadeiramente nós temos essa conexão com Deus? Será que nós estamos vivendo de acordo com a espiritualidade que a Bíblia nos ensina? Isso é uma pergunta que a gente vai trabalhar durante todo o podcast. Mas todos nós, cristãos ou não cristãos, todos aqueles que creem em Deus ou que não creem em Deus, todos são seres espirituais. Então, todos possuem uma espiritualidade. Então, a gente precisa trabalhar isso dessa forma também. E aí, também existe o total desequilíbrio da espiritualidade cristã, que hoje a gente busca espiritualidade em tantas outras coisas, né? Em filosofias, em ideologias, em vivências, em êxtases, ou sendo crente em Deus ou um ateu. Todos nós somos espirituais e todos nós tentamos, de alguma forma, buscar o sentido para as coisas na nossa vida, né? E objetivos, né? Para aquilo que nós temos como seres viventes, né? Ou almas viventes, né? Que a Bíblia fala assim, né? Agora, quando o sopro de Deus veio sobre a matéria, sobre o corpo, nós nos tornamos almas viventes. Então, nós somos seres espirituais. Legal, legal. Muito bom. E espiritualidade no dia de hoje, Marconi? No contexto hoje da nossa época... E a espiritualidade cristã hoje, a gente tem um desafio de poder olhar para as Escrituras e poder entender isso aí. Puder compartilhar um pouquinho hoje para nós aí a espiritualidade no dia de hoje, nosso contexto atual? O que a gente estava falando aqui agora é importante para a gente saber viver no nosso mundo hoje também. Entender que vida espiritual, o conceito de espiritual ou de espiritualidade, ele não é um conceito, como nós dissemos aqui, exclusivo do mundo cristão e muito menos do mundo cristão evangélico. Uhum. Isso deveria nos fazer pensar e observar o mundo ao nosso redor e ver como que as pessoas hoje estão buscando algum tipo de espiritualidade. Geralmente, a gente vê muita gente jogando pedra naquilo que ele acha que não é espiritual. Mas para o conceito das pessoas é espiritual, é a espiritualidade dela. Como a gente falou aqui, ele vai buscar o sentido da vida ou a relação com algo superior em algum lugar, nem que seja nele mesmo. Hoje no mundo não se precisa crer em Deus nem na existência de Deus para você falar em espiritualidade. Uhum. A gente tem que entender isso, para a gente entender como dialogar com o outro, né? O conceito de espiritualidade. E a gente, pensando aqui, pegando aqui a fala do pastor Rodrigo, todo ser humano ele tem dentro dele um senso de espiritualidade, porque ele é criação divina. E aí se a gente volta lá para o Gênesis, a gente gosta muito de fazer isso, né? Vamos para a origem. O Gênesis a palavra Gênesis significa origem. Então a gente quer saber a origem do evangelho, a origem da igreja, a origem do plano de Deus, a origem do pecado, está tudo lá. Então a origem da espiritualidade humana também está lá. O fato de Deus ter criado o ser humano, o texto de Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, aí vai vir a narrativa da criação. Uhum. Então, tudo foi criado pelo Espírito de Deus. E quando ele vai falar da criação do ser humano, especificamente ali no capítulo 2, por exemplo, ele vai falar da origem da humanidade, ele vai dizer que o Senhor formou o homem do pó da terra, no versículo 7, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Depois o pastor Rodrigo pode até falar melhor disso aí, mas a palavra que sopro, né? A palavra vento, a palavra ruar, não sei se essa é a pronúncia, ele vai me corrigir. Ruar. Essa pronúncia da palavra, essa palavra hebraica, ela é a mesma palavra sopro, vento, é a mesma palavra para espírito. Então, quando Deus cria a matéria, o mundo, a criação, e ele cria o ser humano, é o Espírito de Deus criando um ser material, mas colocando nele um fôlego, um sopro, um espírito de vida. Então Deus cria o ser humano como um ser espiritual.
E o texto de Eclesiastes 3 vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, né? Sim. Então isso deveria nos fazer pensar, em primeiro lugar, isso. Toda essa espiritualidade que a gente vê, né? O ser humano buscando coisas sentido para a vida, contato com... Alguns invocam espíritos, outros invocam a natureza, outros invocam a energia, outros falam que é o seu próprio desenvolvimento interior, mas o ser humano vai buscar sentido da vida e norte da vida em algum lugar, nem que seja dentro só dele, porque ele é um ser espiritual. E isso explica para a gente o mundo que a gente vive hoje, falar de espiritualidade, né, Pastor Rodrigo? Deus é espírito, né? Então, a primeira carga que nós recebemos de Deus na nossa relação com Deus é que Ele é espírito, né? Sim. Nós fomos feitos do pó da terra, somos pó e ao pó retornaremos, né? Assim que Jó fala, né? Mas nós somos... talvez a primeira característica da imagem de Deus em nós é que ele foi dado a nós o sopro do seu espírito, né? Então, nós vivemos, somos almas viventes, somos seres viventes por sermos espíritos, algo que Deus nos deu, né? Então, para que nós pudéssemos ter o dom da vida. Então, e aí entra todas as questões da espiritualidade, né? Por que eu vivo, né? Por que eu estou aqui? O que eu faço nesse mundo? E eu vou buscar respostas, né? Então, tem gente que trata a espiritualidade como... eu quero conhecer o mundo, fazer viagens, eu quero aproveitar a vida, eu quero ter momentos de prazer. Então, a gente trata a espiritualidade de todas as formas, tentando achar um sentido para que eu estou aqui. Por que eu estou vivendo, né? Eu até fui buscar aqui no original, não deu tempo me provocasse aqui, a ideia nós somos Nefesh Yahá. Não, Nefesh Hayá. Almas viventes, né? Passamos a ser almas viventes depois que Deus sopra o seu espírito em nós. Quando ele sopra o seu espírito em nós, nós passamos a ser seres viventes. Antes nós éramos só pó, só matéria, né? A gente olha acostumamos a ver corpos de pessoas depois que elas perderam o seu espírito, né? Quando o espírito voltou para Deus, né? Que Eclesiastes também fala isso, né? O espírito volta para Deus, né? E a gente vai ver lá, olha lá, a gente já percebe as pessoas falando, a gente não precisa ser cristão para falar isso, né? Aqui a gente sabe que só tá a casca, ou só tá o corpo, ou só tá a matéria, ou isso aqui vai se tornar pó, a gente sabe disso, né? E nós cristãos, a gente tem a esperança e a expectativa de que nós voltaremos a ser seres viventes com a ressurreição, né? O corpo glorificado. Mas a gente sabe que algo está faltando ali, né? A gente sabe que ali era a pessoa. A gente olha para a gente vai num velório, a gente olha para aquela pessoa, a gente sabe que aquela era a pessoa. Eu convivi com aquela pessoa. Sim. Eu toquei naquela pessoa, eu abracei aquela pessoa. Mas não existe mais sentimento, não existe mais pensamento, não existe mais a pessoa ali, né? Apenas está a casca dela, né? E era isso no início, né? Deus criou a casca, mas a pessoa só passa a ser receber vida quando ela recebe o sopro de Deus. E quando recebe o sopro de Deus, ela passa a ter uma espiritualidade. Ela tem um relacionamento com outras pessoas. Apesar de nós termos a conexão física, né, as nossas relações são pautadas na nossa espiritualidade, né? Nós nos relacionamos pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas conexões, vamos dizer assim, espirituais. A gente de alma, né? A gente ama, a gente perdoa, a gente gosta ou a gente sente raiva das ações da outra pessoa, que são contrárias a mim. Então, tudo isso são sensações que vêm daquilo que está dentro de nós e não daquilo que o nosso corpo ele só manifesta aquilo que a gente já tem dentro, né? Então, a gente é ser espiritual, a gente precisa dessa espiritualidade. Então, todos nós mesmos, se a gente é ou não é cristão, a gente passa por essa espiritualidade. Sim. A gente tem essas experiências, né? Que é o conceito do Gênesis, né? Voltando, de poder entender que nós somos criados pela palavra de Deus e formados pelo Criador, somos espírito, né? Agora, assim, trazendo para uma prática, algo mais prático hoje, falando sobre espiritualidade aqui, é possível hoje, vou trazer aqui uma boa reflexão para nós, bem provocativo, tá? A gente viver uma espiritualidade sem uma igreja?
É possível um cristão viver? Dá para ser cristão sem congregar? Dá para ser alguém espiritualmente? Falar assim, eu vivo a minha espiritualidade cristã, mas eu não participo de uma igreja. Eu sei que a gente está caminhando aqui, mas eu quero provocar isso aí. Aham. Se pensarmos que a nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã se perdeu, a gente vai falar sobre isso também, né? Por causa do pecado, se afastou de Deus. Houve essa quebra. Aí onde tem a ideia da morte, né? Nós estamos falando aqui de seres viventes, que por causa do pecado se tornaram mortos em si mesmos, né? Perderam relação com Deus. E aí a gente vai ligar a espiritualidade cristã, a original, a espiritualidade que Deus formou, numa conexão com Deus. A relação primeira com Deus, né? E aí, a partir daí, a relação com todos os seres humanos. Aí a gente vai dizer que é impossível a gente viver uma espiritualidade cristã sem ter relação com os irmãos, sem ter relação com o povo e sem ter relação com Deus. Isso fica totalmente desconecto daquilo que é a palavra. A base da nossa espiritualidade cristã é a palavra de Deus, né? E a reconciliação que foi feita em Cristo. E o Espírito que habita dentro de mim agora, que é o Espírito Santo. Então, e isso é a base da nossa espiritualidade. Então, como é que eu vou... A gente vai voltar para outras séries que a gente fez da igreja, por exemplo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não sou templo sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Então, posso ter relação com Deus? Posso ter minha espiritualidade individual? Óbvio que deve ter. E a gente vai falar sobre isso talvez em outro episódio, né? Sobre as nossas disciplinas espirituais. A gente posso ter a minha individualidade com Deus, mas eu não consigo viver a plenitude da minha espiritualidade sem essa relação com os meus irmãos, né? Maturidade espiritual, uma espiritualidade madura é impossível ser vivenciada sem o outro, sem o corpo, sem a igreja. Por que a gente pode afirmar isso? Partindo do raciocínio do pastor Rodrigo. Vamos voltar para a planta original, de novo. Porque quando você vai a Gênesis, o espírito que cria o ser humano, que sopra nele e o torna uma alma vivente, um ser espiritual... Essa criação divina coloca o ser humano em relação com o outro. Então Deus cria e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então isso é espiritualidade, não é isso? Não estar só faz parte de uma vida que o ser humano foi criado para ter como ser espiritual. Não é bom que ele esteja só. Sim, mas hoje isso assim, não é bom que a gente volta para o Gênesis e a gente... lê isso aí e não precisa nem interpretar, tá claro. Não é bom que o homem esteja só, não requer. Não precisa interpretar isso aí. Tem coisa que não precisa interpretar. Tá claro isso aí. Não... Só que hoje a gente percebe, traz a espiritualidade cristã para a prática no dia a dia de um cristão, não necessariamente dentro da igreja somente. Mas a gente percebe que hoje as relações de espiritualidades, elas se concentram muito na questão do individualismo. Então, a gente percebe que a prática da espiritualidade, ela é muito vivida no individual, quando o entendimento é coletivo. Né? Eu sei que a minha experiência de conversão ela é única, mas o fruto dela, a espiritualidade, eu preciso viver isso aí em harmonia com outras pessoas. E a gente tem um desafio hoje. A igreja geral tem um desafio, por quê? Porque as pessoas são incentivadas a viver as suas espiritualidades, muitas vezes místicas, sozinhas, e por isso que a gente tem uma dificuldade hoje, porque Deus me falou isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus possa ter falado, porque Deus está me trazendo essa revelação e esse entendimento. Por quê? Porque essa prática de espiritualidade, ela é vivida no coletivo. Só que hoje a gente percebe cada vez mais as pessoas vivendo essa prática de espiritualidade no seu individual. E isso por isso que a gente tem tantas interpretações e tanta gente que tem dificuldade de se relacionar, de ir para uma igreja talvez, e de se relacionar com pessoas, porque ela fala, não, eu posso viver a minha espiritualidade sozinha. Eu posso viver lá em casa. Posso pegar essa frase, claro. Essa última frase sua? Eu posso viver... A pessoa afirma assim, eu posso viver a minha espiritualidade sozinho. Ela afirmou isso. E aí, é legal aí porque a gente pode fazer uma conexão com outro fato, de novo, da origem do conceito e da ideia de espiritualidade, que é a criação e a queda. Porque quando o ser humano dialoga com a serpente,
que lá em Apocalipse vai dizer o diabo, a antiga serpente, que é o dragão. Eu quis provocar exatamente isso, porque ali é um individual Então que acontece. É isso aí. Conseguiu. É isso aí. Deixa eu só concluir aqui rapidinho, então, pegar um... Só para a gente chegar nessa ideia de não é bom que o homem esteja só e ligar nessa pergunta de novo. O Gênesis 1 vem dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E aqui ele chega lá no versículo 18 de Gênesis 12, assim, não é bom. Por que não é bom? Essa palavra levado, é bem essa palavra, menino levado, mas essa palavra em hebraico só, ou sozinho, ela não, a gente traduz ela e fica, não é bom que o homem esteja só, tá? Eu preciso então conectar o homem com um semelhante para ele poder se relacionar. Isso é importante, isso também é espiritualidade. Mas não é, a ideia do texto não significa isso. Significa que não é bom que o homem esteja separado da criação e do Criador. Isso não é bom. Então, o homem só, com a sua espiritualidade sozinha, nós podemos trazer para a pergunta, e enfatizando essa aqui, a questão do Gênesis, o entendimento original, é como se o homem estivesse sozinho na sua relação com Deus. Adão tinha relação com Deus. Ele não estava desconectado do Criador. Mas o próprio Deus chega à conclusão, não é bom que ele esteja separado. Não é bom que ele esteja sozinho. Então, eu preciso fazer alguém para compartilhar dessas... Vamos falar da ideia da espiritualidade. Vou compartilhar do ser espiritual que ele é, da vivência dele. Né? Alguns intérpretes do hebraico vão dizer que essa palavra sozinho também pode significar incompleto. Não é bom que o homem não esteja completo. Está faltando algo na vida dele. A mulher é aquilo que está faltando na vida dele, a companheira, a ajudadora idônea é aquilo que está faltando na vida dele, sim. Mas para quê? Para que ele possa compartilhar dessa relação espiritual de vida, para que ele possa viver ao lado de alguém, se relacionar e experimentar juntos daquilo que é o plano de Deus, né? De formar pelos dois uma conexão, um relacionamento com o próprio Criador. Então ele precisa disso. Ele procurou nos animais, ele procurou nas árvores, ele procurou, sei lá, na criação como um todo, né? E Deus olhou aquilo ali, tá, legal, mas isso aqui não gera uma conexão comigo, né? De maneira plena. Só vai encontrar essa conexão comigo se ele estiver se relacionando com outras pessoas. E aí João vai falar lá na frente, né? Aquele que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, na verdade não ama Deus. Porque está desconecto daquela ideia da relação. A relação horizontal conecta a relação vertical. Sempre foi assim na cabeça de Deus, desde a origem. Foi a primeira vez que Deus usou a palavra não é bom. Foi aqui quando o homem estava sozinho. E a questão do levado, que significa sozinho, independente, e aí volto para você ali, a gente tem uma condição disso aí, porque teve alguém que quis ser levado sozinho. Exatamente. E aí a gente entra na espiritualidade corrompida. A frase que você usou ali, aquela hora que eu citei, né? É possível eu ter uma espiritualidade sozinho. E aí a pessoa vai começar, talvez seja alguém que está nos ouvindo aí, né? Ela vai tecer toda uma argumentação para defender a tese de que ela não precisa da igreja, ela não precisa de ninguém. E aí a gente volta, onde aconteceu isso? O que eu vou estar fazendo se eu afirmar isso? Eu estou criando um conceito de espiritualidade para mim, independente do Criador. Quem fez isso? O diálogo da serpente com a humanidade, escrito em Gênesis capítulo 3. Sim. Quando a serpente chega e diz assim, olha, é verdade que Deus diz que você não pode comer de nada? Né? Ele já começa a questionar a palavra de Deus. Deus não tinha dito exatamente isso, então ele começa a questionar a palavra de Deus. E ali é dito para a mulher, que representa o ser humano, é dito para o ser humano assim, não, você pode ser conhecedor do bem e do mal. Deus sabe, inclusive, que você, se comer daquele fruto, vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, conhecer o bem e o mal, se a gente pensar aqui dentro do nosso tema, é conhecimento espiritual, porque é um conhecimento que só Deus tinha. Então, na verdade, o que o tentador está dizendo é o seguinte, você pode ter uma vida espiritual, uma espiritualidade, independente do que o Criador te diz. Decida você mesmo pela sua espiritualidade. Então, quando eu falo assim, não, eu acho que espiritual pode ser isso, pode ser aquilo, eu posso invocar isso, eu posso invocar aquilo, ou vamos trazer para o nosso meio evangélico, né? Não preciso da igreja, ou eu não acho isso. O cuidado que a gente tem que ter
de não estar vivendo essa espiritualidade proposta pela serpente, ao invés da espiritualidade proposta pela palavra Como é que é a espiritualidade da serpente? O que é isso? Espiritualidade da serpente, eu sempre ouvi falar, termo tradicional, inclusive teológico, é espiritualidade corrompida. Daqui a pouco você me explica isso aí. Eu queria ter trazido uma serpente, Evelyn, se você conseguir colocar aí uma serpente, a gente precisa colocar uma serpente careca, né? E uma verde e amarela também, assim, a gente coloca ali depois. É uma figura. As ideologias são espiritualidade. Espiritualidade. E a ideia da serpente interessante, né? Que a gente falou do conhecimento do bem e do mal. Eu vejo o mal sempre como o oposto do bem. Né? Tem gente que vai dizer, não, mas Deus criou o mal também. Né? Não, o mal é uma oposição ao bem. A ausência do bem. A ausência do bem. E aí a gente falando de espiritualidade, essa espiritualidade ausente de Deus é uma espiritualidade maligna. Né? Na origem da ideia, né? Da palavra. Então, toda espiritualidade ausente de Deus, ela é maligna. Né? Ela é espiritualidade, ela não deixa de ser espiritualidade. Mas é uma espiritualidade que corresponde à morte. Ou a ausência de Deus, que se a gente pensar que morte é a ausência de Deus. Que foi o que a Eva, né? Ela decide sozinha, ela come sozinha e ela fala que me parecia que era bom. Ela usa a mesma expressão de Deus. Isso. Que parecia que era bom aos meus olhos. Ou seja, ela usa a mesma frase de Deus, que parecia que era bom. E por isso que eu comi, porque parecia que era bom. Bom, agradável. Então assim, ela usa a mesma expressão de Deus. E desejável. Parecia que era bom. Interessante. Parecia que era bom. Então assim, parece que tem coisas aí a gente olha para isso aí e a gente percebe que já existiu alguém que quis viver uma espiritualidade sozinho. Sim. E isso recai muito mais sobre nossa responsabilidade cristã, e vou dizer cristã evangélica ou protestante, que falamos tanto de escritura, de ler a Bíblia, muito mais sobre nós do que aquelas pessoas que não conhecem ainda essas escrituras. Porque o ser humano que não tem essa iniciativa de ir, peraí, isso aqui é a minha medida de fé e de prática. Quem não diz isso ainda, esse é o motivo dele viver uma espiritualidade desconectada. Agora, nós que dizemos que isso aqui, esse conteúdo é o nosso referencial de fé e de prática, e vivemos uma espiritualidade desconectada e desconexa com essa palavra, nós somos muito mais... Eu não quero usar a palavra culpado, mas eu acho que não vejo uma mais propícia aqui. Nós somos muito mais culpados do que um outro que não tem acesso e esse despertamento para essa palavra. Quando eu digo assim, a palavra de Deus, a Bíblia é a minha referência de fé e de prática, e ao mesmo tempo vivo um tipo de espiritualidade desconectada dessa palavra, isso é muito mais sério do que alguém que não tem essa atitude, né? Que não afirma essa atitude, porque ele está buscando onde ele acredita que está a espiritualidade. Nele mesmo, na natureza, na religiosidade, sei lá, em qualquer coisa, no dinheiro, né? Mas se nós confessamos que as Escrituras, que a palavra de Deus, que a presença de Deus é a nossa fonte de vida, isso deveria pesar muito mais para nós, né? E aí, nesse caso, sim, muitos cristãos, infelizmente, né, fazem ou têm um tipo de espiritualidade ausente, né? Ou diferente, ou oposta àquela espiritualidade proposta pela palavra de Deus. Porque ela conhecedores da palavra e mesmo assim não praticantes da palavra, né? Ou não usando o direcionamento, o caminho traçado pela palavra para que tenha essa conexão com Deus. Então busca conexão de outras formas, né? E isso, na verdade, vamos repetir, é a espiritualidade da serpente e não a espiritualidade cristã. Sim. Ela é disfarçada de cristã, né? E foi a forma que a serpente usou para enganar Eva. Né? Uma medida disfarçada. Ela usou até um questionamento da palavra de Deus. Né? Ela questionou Deus, a palavra de Deus. E nós, quando agimos conhecedores da palavra, agimos em desacordo que a palavra nos orienta, na nossa espiritualidade, né? Como se nós estivéssemos ouvindo a voz da serpente dizendo assim, não, esse é o caminho mais fácil.
não é bem assim que Deus falou. Não, mas eu posso fazer dessa forma aqui. Né? E aí onde Jesus vai dizer para os adoradores, né? Vocês são hipócritas. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês... O coração está distante, está longe de mim. A gente percebe, então, assim, que a espiritualidade, ela isolada, ela começa já lá no Gênesis. Quando a gente olha para o texto, né? Quando no Éden lá a gente tentou viver sozinho. Ou o primeiro pecado, a gente pode falar que foi decidir sozinho. O primeiro pecado, o primeiro homem foi querer tomar a decisão sozinho. E isso é idolatria. É um outro nome para o pecado. Que na hora que você diz a minha palavra ou a palavra de outro, seja quem for, é mais pesada do que a palavra divina, isso é idolatria. Então, é ver como é que as coisas se conectam, Sim. né? Essa individualidade é, na verdade, uma idolatria que é uma quebra de aliança com o Criador e que resulta toda a morte e a desconexão da vida humana. E aí, quando falamos que a espiritualidade, no início, é Deus soprando o seu espírito, tendo essa relação com Deus e carregando já desde já uma imagem de Deus, quando há essa conexão humana com a serpente, a imagem de Deus se deturpa e o que nós carregamos na nossa espiritualidade é uma imagem da serpente. Uhum. Agora, Não que, deixa agora de- que ele vai querer colocar Não a imagem... deixa, Peraí. não deixa de ser, não deixa de ser espiritualidade. Agora que Peraí, ele vai peraí. querer... Mas é uma espiritualidade totalmente desconecta Peraí, com a original. olha só. É verdade. A imagem da serpente. Aí eu falo assim, olha o perigo de querer olhar para... Daqui a pouco a gente está olhando para as pessoas como uma serpente. Né? Antes era a sogra só, Mas agora pode virou ser. todo mundo também. Porque assim, eu falei assim, peraí, Marconi, agora o Rodrigo ganhando apoio aqui. Espiritualidade corrompida, né? É lógico, a gente brinca aqui, é uma forma didática de se ensinar também, né? Mas não é que a gente quer olhar para ninguém, eu de repente está olhando a gente como a serpente, não é isso, é a imagem da corrupção, fruto exatamente do egoísmo ali, de querer tomar essa decisão sozinha, né? E caminhando aqui falando um pouquinho sobre essa espiritualidade, né? Da serpente, que nada mais é do que a espiritualidade que ela foi corrompida. Já houve, se a gente puder falar que o primeiro pecado foi alguém querer tomar a decisão sozinha, de maneira egoísta, né? Talvez fosse melhor dizer a espiritualidade proposta pela serpente. Proposta de que você pode viver independente, você pode viver sozinho. E hoje a gente percebe, e aí a gente pode ampliar aqui, como que hoje as pessoas que querem caminhar sozinhas, isoladas em tudo na vida, são pessoas de que em algum momento se frustraram. Né? E essa espiritualidade hoje, a gente precisa olhar para a Bíblia e entender de que há um projeto de Deus para que essa imagem, né, proposta pela serpente, para que essa imagem de serpente ou a espiritualidade corrompida, para que ela possa ser resgatada. Há um projeto de Deus na Bíblia para isso. Isso Né? A gente percebe ao longo de todo o Antigo Testamento um povo aqui caminhando. E o projeto, e depois é muito interessante, a gente falou em um dos nossos podcasts sobre Novo Céu, Nova Terra, e mais adiante ainda a gente tem um projeto de um povo que queria caminhar sozinho, queria conseguir uma cidade, queria construir uma torre para chegar até Deus. Então, pessoas, o ser humano o tempo inteiro, a gente é tendencioso a querer fazer as situações e viver uma espiritualidade muitas vezes sozinho, e quando digo assim sozinho, às vezes, a gente caminhar com pessoas que pensam como a gente. Aí a minha espiritualidade, ela se une aqui. Então, assim, eu vejo assim, ao longo da Bíblia, a gente percebe que existe um projeto de Deus de restauração nisso tudo. A espiritualidade proposta pela serpente, de corrupção, ocorreu. Mas a Bíblia apresenta um projeto de Deus para isso, né? Sim. E esse projeto está escrito no próprio Gênesis 3, né? 3:15, é isso aí. Mas antes disso, assim, só para ver, só falando de espiritualidade cristã equivocada, né? Que foi proposta pela serpente,
a gente pode observar os caminhos a se seguir. Por que nós queremos se isolar? Por que nós queremos ter uma espiritualidade isolada, mesmo com pessoas na igreja? Né? Mesmo com pessoas cristãs, por que elas buscam espiritualidades isoladas, relacionamentos isolados com Deus? Por quê? Você acabou de falar a palavra aí. Porque elas se frustraram com alguma coisa. Com a religião, se frustraram com, vamos lá, com o pastor, se frustraram com a denominação, né? Se frustraram com as pessoas que conviviam com ela lá. E por isso lá, eu posso ser cristã sozinho, eu posso ser igreja sozinho. Sim. Né? Mas vamos olhar, essa frustração é o não reconhecimento de que eu estou equivocado nas minhas ações também, na minha busca, na minha espiritualidade. E é uma consequência da espiritualidade da serpente. Por quê? Qual foi a consequência? Deus pergunta para Adão, e Adão, e aí? Não te mandei fazer isso? Você fez totalmente diferente? Você foi rebelde? Não, mas calma aí, Deus. Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que me deste, boa. Né? E a mulher vai dizer, não, mas não fui eu. Foi a serpente que me enganou. Então, a gente continua sendo assim. E isso é uma grande consequência de viver uma espiritualidade. Aí não falar só somente de cristã, né? De cristianismo, de pessoas mas também de espiritualidade, de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Sim, a espiritualidade humana como um todo. Uma das grandes ênfases que nós podemos dizer, das duas tipos de espiritualidade que nós podemos dizer, uma espiritualidade conectada com Deus, a espiritualidade próxima de Deus, e a espiritualidade que a gente pode viver, todos nós somos seres espirituais, é essa. A espiritualidade conectada com Deus é uma espiritualidade humilde que está em processo de restauração e de reconciliação. Então, ele está sempre entendendo que ele é o culpado no momento, na sua relação com Deus, e ele está passando por um processo de restauração e de mudança. E aí eu estou buscando essa maturidade espiritual em Deus. E uma espiritualidade desconecta sempre será uma espiritualidade que culpa as situações, que culpa os outros, que culpa o mundo, que culpa o dinheiro, que culpa a consequência, que culpa os pais, que culpa a esposa, que culpa a igreja e que culpa até Deus, né? Porque Adão culpou Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Podia ter dado uma mulher melhor para mim. Né? É mais ou menos isso. Então a gente faz isso, né? E isso é uma ênfase de então a gente fica sempre descontente. E a espiritualidade humana, ela é uma espiritualidade descontente porque é uma espiritualidade consequência, nós estamos usando a palavra então da serpente, uma espiritualidade corrompida, ela sempre é uma espiritualidade descontente. Eu não estou contente com essa religião, vou mudar. Não estou contente com essa igreja, vou mudar. Não estou contente com esse casamento, eu vou trocar de esposa. É isso. E isso é a consequência. Então, a gente sempre está baseado no nosso descontentamento. E por isso que a gente vai buscar algo melhor. E uma espiritualidade conectada com o Criador é uma espiritualidade olhando para o Senhor. Eu estou descontente comigo mesmo. Eu reconheço o meu mal. Eu reconheço que existe em mim algo que precisa ser transformado. E aí eu preciso melhorar essas relações humanas que eu tenho e a minha relação com Deus. E eu vou buscar em Deus, na origem da espiritualidade, na origem da vida, eu vou buscar essa conexão, vou buscar a minha mudança, vou buscar a minha transformação. E eu preciso das pessoas para que isso aconteça. Porque somente na minha relação com as pessoas é que eu conheço quem eu sou. E eu reconheço que o mal que existe dentro de mim. Né? Porque eu preciso melhorar no meus relacionamentos, preciso amar mais. Jesus vai conectar isso tudo, né? Precisa amar mais, precisa perdoar mais, precisa cuidar mais, precisa servir mais, precisa fazer tudo isso. Então, esse é o conserto dessa espiritualidade caída ou corrompida ou da serpente. Né? Ou da serpente, né? A palavra-chave aí é reconciliação. Sim. O pastor Rodrigo está falando. E lá em Gênesis 3,15, essa é a promessa que Deus faz logo que é dito e é visto que o ser humano perdeu essa qualidade de vida espiritual ligada ao Criador. Então ele diz, eu vou enviar um descendente nascido da mulher que vai esmagar a cabeça dessa serpente, que vai acabar com a autoridade, não é? E a influência dessa serpente. E a gente sabe que esse é Cristo, né? Esse descendente que veio, que com a sua morte e ressurreição, ele quebra esse poder do pecado, da morte, do diabo sobre a humanidade, e a ressurreição nos permite essa reconexão com a vida do Criador, esse novo nascimento, né? Essa reconexão da espiritualidade original através de Cristo,
é que é outro aspecto que a gente também tem que agora observar e olhar, né? E tá, agora estou numa vida reconciliada com Cristo, mas como eu fico sabendo que essa espiritualidade que Cristo está me propondo, ou vamos dizer assim, como é que eu fico sabendo como é essa espiritualidade que Cristo está me propondo para que eu não seja enganado de novo pela proposta do tentador lá de viver uma espiritualidade alheia? Porque o nosso mundo hoje está cheio dessas propostas. Que né? é o conflito espiritual que de Gênesis se repete depois com Exatamente. Caim e Abel. Exatamente. Depois você tem todo o relato história bíblica, você tem a Exatamente. questão de quererem construir torres, a gente tem todos os conflitos históricos de Israel, Exatamente. de que Deus queria governar sobre o povo, e vem o período dos reis, o período dos juízes, ou seja, o conflito espiritual, eu não vou usar, mas tem muita gente que entende, batalha espiritual, a gente não usa esse termo, mas o conflito espiritual, ele caminha ao longo da história, é isso que você está... É uma realidade, na verdade, essa é a maior batalha espiritual. É essa batalha espiritual com a nossa própria natureza, com a nossa própria já, assim, a batalha tentação. espiritual que já foi vencida, tá? Também. Também, né? E aí a ideia de discernir essa espiritualidade me leva de novo para a origem. Né? E eu vou ver aquilo que Deus propôs para o ser humano, o capítulo 1 de Gênesis 2, e vou ver como que isso no Novo Testamento em Jesus é reafirmado. A gente falou aqui agora há pouco, né? Deus cria o ser humano da matéria, fala que toda a criação, a natureza é boa, cria o ser humano, sopra sobre ele a vida espiritual, o espírito, o sopro de vida, faz dele uma alma vivente, um ser vivente, e agora manda ele viver, manda ele fazer alguma coisa. Então, o que Deus deu ao ser humano para fazer e como o ser humano se relaciona com Deus e com os outros, é o retrato de espiritualidade que a gente tem hoje restaurado em Cristo. Sim. Então, a gente vai lá e vê, por exemplo, Deus dizendo para o ser humano, falamos aqui, não é bom que ele esteja só, cria uma esposa. Através daquilo, ele está dizendo que cria esposa, manda ter filhos, se multiplicar e encher a terra. Então, ele está criando sociedade. Ele está criando relacionamento. Então, ele está dizendo para mim, em Cristo, eu estou entendendo isso. Olha, Jesus diz assim para a gente, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, espiritualidade é viver com gente. Servir a alguém e ser servido por alguém. Deus diz várias coisas lá, se a gente for pensar. Por exemplo, ele coloca o ser humano com a responsabilidade de dar nome aos animais, de cuidar da terra. Isso é espiritual. Sim. Então a gente vê que a espiritualidade hoje cristã, ela também precisa ser uma espiritualidade que ela é vivida no meu trabalho, ela é vivida na minha cultura, ela é vivida na minha relação com o meu país, na política, na economia. Eu tenho que viver a minha relação com Deus e exteriorizar essa relação com Deus na criação e no mundo ao meu redor. Isso é espiritualidade. Os impactos em todas as áreas. Todas né? as áreas. Quando... Mudou a tua vida, mudou tudo ao teu redor. E todas as tuas decisões, todos os teus relacionamentos têm que mudar também. Ô, Rodrigo, você mencionou a questão do Gênesis 3,15 ali, que é conhecido como proto-evangelho, né? Ali, um anúncio das boas novas. E a gente percebe, você estava falando ali sobre aquilo que Deus vem construindo no relacionamento com o homem. Uhum. E eu estava meditando que até, por exemplo, tem o ato de graça de Deus quando ele fala assim, irei colocar inimizade entre você e a serpente. É um ato de graça de Deus. É um ato de entendimento. Vocês não precisam caminhar juntos. Vocês não podem caminhar juntos. É um ato da presença de Deus, da graça de Deus já sendo manifestada. Legal. Eu irei sim. colocar a inimizade entre vocês. É verdade. Para você ter o entendimento que essa espiritualidade da serpente corrompida não é o que eu quero. É verdade, é isso aí. Não é? E totalmente desconecta com isso, né? A espiritualidade da serpente não vai me satisfazer. É isso aí. Mas é isso que a gente busca na religião. Foi por isso que Caim matou Abel. Foi por isso que a gente fica até hoje querendo oferecer sacrifícios do nosso, segundo a espiritualidade da serpente. Mas qual é o objetivo da espiritualidade falsa? É, de alguma forma, agradar a Deus. De alguma forma, satisfazer Deus para que eu receba algo em troca.
É por Sim. isso que a religião, as religiões pagãs criaram deuses para a chuva, Deus para a agricultura, Deus para né? De alguma forma, eu preciso oferecer um sacrifício para que venha a chuva, para que eu possa me satisfazer. Né? E, na verdade, eu não sou totalmente grato por tudo que Deus é. Então, é uma forma até de ingratidão. Né? Então, essa inimizade que ele precisa... E se a gente olhar aqui... esta te ferirá a cabeça... Quer dizer, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Cabeça é a autoridade. Né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar, a palavra calcanhar é a mesma palavra de Jacó. É o mesmo nome de Jacó. E é Jacó, povo. Israel é o povo. Né? Então, existe essa inimizade, essa eterna batalha, né? Que não é batalha espiritual, vamos dizer assim, mas é um tipo de batalha espiritual. Mas uma guerra espiritual. É um conflito existe, espiritual, né? que vai levar... E a forma com que a serpente ainda continua afligindo o ser humano e a religiosidade do ser humano, a espiritualidade do ser humano é com esses desejos carnais, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Então, essa conexão. O que eu vou fazer com a religião? Eu vou para a religião porque eu quero ser próspero. Porque o pastor lá diz que eu vou ser próspero. Se eu der uma oferta aqui, eu vou ficar rico. Né? E aí o cara vai e faz isso mesmo, porque ele está tentando fazer barganha com Deus, usando a espiritualidade que é da gente. Não essa é a espiritualidade do Criador. Né? E aonde que a gente pode vencer e tirar essa autoridade da nossa vida é morrendo. É passando pela conexão do cabeça. É o cabeça que tira a autoridade da serpente. Eu preciso me conectar com Jesus. Eu preciso estar nele. E a verdadeira espiritualidade é a partir de Jesus. É a partir dele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente já está caminhando para as considerações finais. Mas é isso aí. O que você está trazendo aí para nós é o projeto de solução. Né? Aonde você mencionou Deus, Jesus e Espírito agora. E aí, olha só. Que interessante, né? Inclusive, acho que eu preguei uma mensagem também sobre isso aí, falando sobre como é que o Deus Trino, né? Eles são relacional. Eles estão se relacionando ali entre eles. Ou seja, um projeto de Deus é um projeto coletivo, de convivência, né? E por isso que a gente tem de maneira, como você falou, tanta gente... na igreja, querendo viver uma espiritualidade onde ela é fruto... Você fala assim, se você olha para uma pessoa bem-sucedida, e a gente tem confundido isso, a gente tem o novo evangelho, que aqui a gente fala sobre isso lá na nossa igreja, os novos evangelhos, não tem nada contra, mas muitas vezes com autoafirmação, né? Muita gente querendo confundir evangelho com técnicas profissionais que existem hoje como coach. O coach é uma outra situação, só que a gente tem hoje trazendo isso para dentro da igreja. A gente tem situação que a gente, às vezes, não é uma crítica, tem os seus profissionais, e eu acho que precisam ser reconhecidos, os psicólogos, que fazem um trabalho fantástico, a medicina também, mas tem situação que não é caso psicológico, é pecado. Porque aí eu inverto isso aí. Tem situação que precisa de um profissional. Tem como um coach, tem situação que vai precisar de um psicólogo, mas tem situação que é pecado. E aí a gente confunde, e aí que muitas vezes a gente quer terceirizar quando a gente é mais fácil. Não, peraí, eu te dei a ordem para você não comer do fruto. Mas você comeu. Não, porque eu tive uma caída aqui. É culpa de outra pessoa. É culpa de outra pessoa. Não, peraí, é pecado isso aí. A culpa é sempre externa. Entendeu? Então hoje a igreja está mascarando o evangelho, querendo muitas vezes parar de falar de pecado. Não se fala mais de pecado. Entendeu? Não, isso aqui é doença. Né? Aí o cara lá deu 60 socos na mulher. Lá não, porque eu tive... eu saí de si, eu tive um momento ali. Peraí. Então, assim, eu acho que uma espiritualidade transformada e reconciliada ali, ela passa pela cruz de Cristo. E ela passa por renúncias. Por exemplo, quando a gente fala aqui de ler as Escrituras. Gente, assim,
A gente vive de 100 anos para cá, e eu estava meditando, eu falei com vocês na nossa reunião, de 100 e poucos anos para cá, que a gente tem esse hábito de pegar e ler, por exemplo, o Salmo 23 ali, e fiz a minha devocional, teve um momento espiritual. Mas não era assim. As pessoas antes, elas mastigavam. Para você ler um Salmo 23, os pais da igreja, eles liam aquilo ali, é porque ele tinha amanhã ou o dia inteiro livre. Era uma leitura que a gente chama hoje de leitura orante, né? Que era a Lex Divina, a leitura que eu tinha, meditava. Só que hoje as pessoas querem viver uma espiritualidade de textos bíblicos isolados. De eu pegar um devocional, fiz em 5 minutos, 10, já... Ela confunde isso com espiritualidade. Não, o pior é depender de muitas vezes, devocionais escritos por outras pessoas, né? Tem muitos bons materiais. Tem devocionais que podem ser excelentes. Por mais que sejam excelentes, eles são complementos. Eles não são o principal. O principal está aqui. Você tem que ter a própria relação com Deus a partir da palavra dele. Ah, não, depende do devocional. Eu faço devocional todo dia. Já faço há 3 anos, aqui 365 dias, né? Já faço isso há 3, 4, 5 anos. Tá, e a Bíblia tu leu quantas vezes? Porque em 4, 5 anos tu consegue ler a Bíblia uma vez por ano, tu consegue fazer uma boa meditação bíblica uma vez por ano. Quantas vezes? Quantas vezes teve essa relação direta? Não, precisa de alguém. É a mesma ideia de precisar de um sacerdote. Precisa de um sacerdote. O livro virou teu sacerdote. É boa. O livro virou teu sacerdote. Infelizmente, né? E aí a gente vai basear isso tudo né? Já que tu quer trocar a espiritualidade da serpente, eu vou dizer espiritualidade do Caim, então fica mais fácil, né? O que eu estou fazendo? A gente não tem nenhum, eu não conheço nenhum Caim, senão eu... A base da minha espiritualidade, da minha espiritualidade é baseada em Deus, naquilo que Deus projetou, na sua palavra. É ali que eu estou vendo se eu sou um cristão, se eu sou alguém que convive, né, com o cristianismo, que tem uma relação com o cristianismo, eu preciso me basear nisso. Essa é a base da minha relação com Deus, da minha espiritualidade, né? Abel tinha essa prática, né? Ele agradou a Deus. Por que Caim não agradou a Deus? Tá, tudo bem, não agradou. Por que eu não corrijo isso? Por que eu não faço da maneira correta? Não, eu não gostei disso. Não gostei do Abel. Né? A culpa de eu não ter agradado a Deus porque Abel fez coisa melhor, ou porque Abel obedeceu e eu não. Sim. Então vamos corrigir isso tudo, vamos consertar isso tudo e vamos matar o Abel. E aí Boa. É isso. E aí pronto, agora eu não tenho mais esse problema. Agora tudo que eu fizer vai, de alguma forma, eu vou receber em troca de Deus, né? Que na verdade Caim talvez estava esperando que eu vou dar o meu sacrifício para agradar a Deus, para poder receber algo em troca, né? Uma barganha, talvez. Desde o início queria fazer uma barganha com Deus, né? Então é isso que a gente baseia. Muitas vezes a nossa religiosidade baseia-se nisso, né? Baseia-se naquilo que foi construído em mim por causa da minha corrupção. Né? Da corrupção do primeiro homem, da corrupção, né, para não usar a palavra que tu não quer que use. Não, pode usar. Aquela espiritualidade. Inclusive a gente usa. E eu baseio a minha religiosidade, inclusive eu trago isso para a minha religiosidade cristã, para a minha experiência dentro da igreja. E aí é por isso que eu brigo com meu irmão e não olho mais para ele, é por isso que eu me afasto da igreja, é por isso que eu saio daqui, porque eu olho, Deus está fazendo alguma coisa na vida dele e não está fazendo na minha. Né? E por que está fazendo na dele, não está fazendo na minha? Deus não gosta mais de mim? Tá, eu vou para outro lugar. E assim a gente vai construindo a nossa espiritualidade totalmente desconectada com aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus ensinou o caminho mais excelente. Por isso que a nossa reconciliação tem que estar nele. Ele é a cabeça, né? Ele é a autoridade maior, ele é a semente da mulher, né? É ele que vai ferir a cabeça, vai tirar a autoridade da serpente, né? Então é ele que vai fazer isso. É ele, por meio dele. E aí ele me ensina amor, perdão. Essa é a forma de uma espiritualidade cristã resolver os seus problemas, resolver as suas quebras de relação. Essa é a forma que Jesus disse. É assim que Deus quer. Porque ele está sempre buscando a conexão. Ele está sempre buscando viver como um povo. Não é bom que o homem esteja só. Sempre que a minha espiritualidade me leva a isolamento, essa espiritualidade é da serpente. Sim. Sempre que a minha espiritualidade me leva a separar das pessoas, é da serpente. Sempre. Sempre. A espiritualidade que busca conexão com as pessoas é a espiritualidade que Deus quer. E essa conexão com as pessoas é o que Provérbios fala.
a gente vai ter, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, que é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, de que o relacionar é um processo de crescimento. Aonde, por exemplo, se eu vejo o meu irmão que ele foi abençoado, se a gente tem uma vida transformada pela pessoa de Cristo, a gente se alegra com a bênção do irmão. Celebra. É a vivência do A amor. gente se alegra. E se o irmão... Puxa, o irmão estava bem sucedido, de repente teve alguma dificuldade financeira, precisou vender o carro, a casa. Aí a gente fica, tá vendo? Não, a gente fica triste. Então, a pessoa... Foi pecado. Foi pecado. Então, assim, se a gente vive em Cristo e passa por essa espiritualidade reconciliada, ela nos faz com que a prática do Evangelho, a gente chora com os que choram e a gente se alegra com os que se alegram e a gente fica triste com isso. Mediante aqui já caminhando, eu sei que o pastor Rodrigo já fez algumas considerações finais aí, a gente vai caminhando aqui já para o nosso final, que daria para a gente ficar mais tempo aqui falando. Você que está em casa, não esqueça de curtir, de compartilhar. Vamos gravar outro episódio sobre isso. A gente pode gravar aqui. Mas só as considerações finais aqui, diante de tudo que a gente falou sobre espiritualidade, que a gente deu só um briefing aqui, né? Dessa proposta final aqui do projeto de Deus de reconciliar o homem. Vou deixar o pastor Marconi, meu amigo, falar aí. Ouvindo aqui vocês levantarem todas essas questões aí, eu pensei aqui nos quatro pilares, 4 alicerces que eu costumo citar quando eu trabalho esse tema, que sustentam esse tipo de vida reconciliada, de espiritualidade reconciliada em Cristo. E aí é um assunto aí para o nosso próximo episódio aí de um podcast, né? Sim. Eu costumo citar, primeiro grande alicerce que nós temos para viver essa espiritualidade reconciliada e para discernir que a outra é a que a serpente propôs, é viver Cristo. Esse é o primeiro pilar, que vocês estavam falando aí. É viver a partir da cruz de Cristo, da morte, da ressurreição, da minha aliança com Ele, do arrependimento, do quebrantamento, e olhando para Ele como modelo de vida espiritual. O que Jesus, como ele foi, como que ele se relacionou com o Pai, como ele se relacionou com os outros. Viver Cristo é um pilar para discernir, para manter essa espiritualidade. Segundo pilar, a gente pode citar o viver as Escrituras. Também foi falado por vocês. Onde que eu vou saber como que Deus quer, o que Deus quer, quem é Deus, quem é Jesus, como que Jesus agia? Nas Escrituras. A gente o tempo todo aqui está se referindo a um conceito de espiritualidade, usando como base a Escritura. Gênesis capítulo 1, 2, 3, estações do Novo Testamento. Não tem como eu viver uma vida espiritual sem o Espírito, a Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Terceiro grande pilar é viver no Espírito. Espiritualidade é o Espírito de Deus que Cristo me deu, né, para me transformar, para me capacitar, para viver em relacionamento comigo. Então eu preciso do Espírito de Deus, nessa relação com o Espírito de Deus, para me transformar e para viver essa espiritualidade. E um quarto grande pilar, que vocês estavam citando aí agora, é viver em amor. Viver o amor. É para viver com o outro, aprender e ver Jesus viver nessa espiritualidade do serviço, do amor, né, da conexão. Eu acredito que esses 4 pilares, esses 4 fundamentos, e claro que dentro deles aí tem um monte de coisa que podem ser colocadas, eles sustentam toda a vida espiritual cristã, né, da perspectiva cristã. E que se a gente zelar por eles, nós vamos estar evitando a espiritualidade proposta pelo tentador e nos conectando à espiritualidade original através de Cristo. Eu acho que é aí que a gente pode... E aí vem as disciplinas espirituais, da oração, da comunhão, do jejum, toda a celebração, porque são disciplinas que serão meios de graça para a gente poder vivenciar e construir esses alicerces aí. São essas disciplinas para construir esses alicerces, né? Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Você mencionou algumas disciplinas espirituais aí que mais para frente a gente vai estar gravando outro podcast falando sobre isso aí. Eu tenho meditado bastante numa disciplina chamada meditação.
Meditação eu tenho praticado bastante aí, que muitas vezes é confundido com uma espiritualidade meio gnóstica, mas o povo de Deus ao longo da história meditava bastante. Que é uma disciplina espiritual que me ajuda a cuidar do alicerce viver as escrituras. Sim. Né? Você meditar na escritura, pensar, e até essa relação com o próprio Espírito Santo ali, né? Da oração, do contato. E aí, pastor Rodrigo? Ficamos caminhar mais 2 podcasts aí, pelo jeito, né? Primeiro para falar desses pilares que o Marconi falou, e depois para falar do que tu falou, né? Das disciplinas espirituais. Já dá para nós gravarmos mais 2 aí para continuar o assunto, né? Mas de tudo que nós falamos aqui, e até desses pilares que o Marconi falou aqui, essa vivência da nossa espiritualidade. Vamos falar agora espiritualidade cristã, né? A nossa espiritualidade cristã, ela tem que estar conectada nisso tudo que foi falado, em Cristo, no Espírito, nas Escrituras e no amor. No amor. Mas ela não existe, tudo isso não existe, porque também a base das Escrituras não existe no isolamento, né? Então a gente fala de espiritualidade, e essa desconexão, e a gente cria também aquele... Não estou dizendo que isso não seja bom e não deve ser feito, mas a gente cria assim, não, eu preciso ir para um retiro espiritual para fortalecer a minha espiritualidade. Eu preciso ir para um monastério para fortalecer a minha espiritualidade. Preciso ir para um monte. Eu vou me abster de calar aqui, vou ficar lá. Não vou falar. Não, sim, não estou dizendo que isso seja errado. Jesus... O retiro é bom, ele pode ser uma boa forma de cultivar. Tudo é bom, mas se isso não produzir em mim uma consequência de um melhoramento nas minhas relações com as pessoas, perde o sentido. Perde todo o sentido. Então, o que eu estou fazendo lá? Eu estou buscando algo em rebeldia. Jesus foi para o monte, ele ia fazer isso. Ele foi para o monte orar, ele foi lá e quando ele desceu do monte, ele multiplicou pães e peixes. Ou seja, ele reproduziu aquilo. Não adianta eu ir para o monte se eu não viver as escrituras, se eu não viver o amor, se eu não viver Cristo, se eu não viver no Espírito. Não adianta. Então, tipo assim, a gente atitude precisa... Ela vai ser uma injeção, eu chamo de uma injeção de ânimo. Pode cooperar. Você vai ter aquela semana muito boa e depois você voltou tudo de novo. Mas por quê? Você não vive Cristo. As escrituras dá trabalho. É você mastigar as escrituras, né? É você meditar, voltar no texto, reler. E eu estava lendo sobre isso aí, que os pais da igreja, os irmãos no passado, eles liam um versículo e eles ficavam meditando naquela palavra, queriam entender, vinham, voltavam. Então, assim, como que mudou o nosso sistema de devocional hoje, de leitura da Bíblia? A vida monástica. A vida de leitura bíblica mudou hoje, entendeu? Porque você lê um texto, pronto, já li o Salmo 23 hoje. Não, mas... Bati o meu ponto. É exatamente a ideia do imediatismo que a gente estava falando. Você vai para um retiro... Vai voltar para o assunto, a gente não era para encerrar. Vamos encerrar. A gente vai para um retiro... O retiro deveria ser visto, a meditação, por exemplo, qualquer outro tipo de disciplina, nisso, né? Ele deveria ser visto como alimentando aquelas fruto disso aí, né? Era para encerrar, eu quis enfatizar somente que a gente pensa em espiritualidade cristã. Culpa sua, isso aqui dá o assunto de novo. É que a gente pensa em espiritualidade cristã, a minha relação com Deus, mas é bíblico que não existe relação com Deus sem relação com o próximo. É isso aí. Faz parte da espiritualidade. Seria o alicerce do amor aí. Isso, precisa essa relação. Então, a minha espiritualidade aí, falo para os meus irmãos em Cristo, né, que estão buscando essa espiritualidade, esse êxtase espiritual somente numa conexão com Deus e esquece de olhar para o lado, né? Não esquece de ver o irmão em necessidade, esquece de orar pelo irmão, esquece de se conectar com pessoas e buscar, muitas vezes, o meu crescimento, a minha maturidade espiritual está na relação com as pessoas. E isso também, a consequência da minha espiritualidade individual, ela não está trazendo melhorias nos meus relacionamentos. Eu não melhoro como pai, não melhoro como marido, não melhoro como amigo, não melhoro como funcionário, não melhoro como... não consigo transmitir essa imagem de Cristo nessas relações humanas que eu tenho, cara. Essa espiritualidade é da serpente. É isso aí. Pode ser baseada na Bíblia, pode ser até baseada na Bíblia, Pode usar a Bíblia, pode usar orações, mas se não transforma você e não transforma as suas ações humanas, suas relações humanas, isso é de novo a espiritualidade da serpente. Você está buscando algo para se engrandecer, para sua própria glória, e isso é rebeldia contra Deus, isso é
motivado pela corrupção humana. Então, Muito Posso citar bom. 2 textos só para fechar? então encerra aí. O texto que Paulo diz em Efésios diz assim: eles estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Essa é a espiritualidade proposta lá pela serpente no Éden. Separados da vida de Deus. Essa não é a espiritualidade que procede de Deus. Que é o que a Eva... Separados da vida de Deus é o levado. É o levado, É o que a Eva, exatamente. que é o que a Eva quis comer sozinho, viver sozinho, entendeu? E ele está dizendo que isso está aqui, né, no nosso meio. Existe, e ele escreve isso para a igreja. Para a igreja, olha, cuidado com isso aí. E o outro texto que eu queria citar é os Coríntios, capítulo 5, que fala da espiritualidade reconciliada em Cristo. Amém. Ele diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando nós continuarmos no próximo podcast, a gente vai falar desse pilar Viver Cristo. E eu acho maravilhoso, como Paulo diz, essa expressão que para mim sintetiza o que é a espiritualidade. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Filho de Deus. Esse texto, para mim, ele resume assim, a essência da espiritualidade cristã. Você citou aí a nossa missão, né? Já concluindo aqui, você citou a nossa missão como igreja. Nossa missão é reconciliar pessoas. Só quem reconcilia é quem foi reconciliado. Por meio de um relacionamento crescente com Jesus, que se manifesta em amor no próximo, fruto de quem foi transformado por Cristo, fruto por quem foi transformado pelas Escrituras que apresentam Cristo, fruto de quem vive uma vida no Espírito e fruto de quem vive uma vida em amor. A gente está encerrando aqui e você tem visto a gente com esse livro aqui, né? Com essa apostila aqui, que é um livro. E você que é da PIB, já é membro da PIB, você já sabe do que a gente está falando. Se você que é membro e não conhece ainda, eu convido você a participar do nosso processo de formação. Você que está nos visitando, em breve você vai ter oportunidade de participar. E você que é de algum lugar no Brasil ou no mundo afora, a gente tem conversado e em breve vem um curso aí para que você também possa ter acesso a todo esse material. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Amém.